sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje a gente vai começo a conversar com o neurocientista Ari Brito para saber da saúde emocional, do equilíbrio emocional e do que mais se precisa aí na vida de um empreendedor, de um empresário. Também levo vocês a De Casa Móveis, que é o nosso queridinho, né? Nosso xodó, porque eles têm umas novidades incríveis para vocês, e também converso com a equipe empresarial do Grupo Ozan para a gente entender o que eles estão pensando realmente para trazer os empresários a darem benefícios para os seus colaboradores. Mas eu estou aqui já com o Ari Brito, que é professor, que é neurocientista, que é coach e que percorre por vários setores dessa linha empresarial, né, Ari? Quando a gente pensou no seu nome, teria que fazer uma série, porque se a gente for falar de vendas, é com o Ari. Se a gente for falar de equilíbrio emocional com os empresários, é com o Ari também. Se a gente for falar em comunicação, se a gente for falar em branding, em estratégias, isso realmente é o alicerce de qualquer empreendedor, né? Sim, eu acredito que está tudo dentro de um conjunto das competências empreendedoras, né? Eu sei que você já fez N treinamentos também, então a gente fala dos comportamentos empreendedores. E aí, assim, se você tem um empresário que ele é muito bom em algumas coisas, mas ele não é muito bom em outras, muito provavelmente ele vai conseguir ir até a página 2, 3 do livro. Sim. E aí esses serviços dependem de relações interpessoais. E aí a gente ter gestão da emocionalidade para poder entender melhor as pessoas e poder sentir a dor do outro, né, ter empatia é muito importante. Por isso que quando a gente fala, preciso estudar comunicação, preciso estudar neurociência, preciso estudar inteligência emocional, na verdade você precisa ter autoconhecimento e conhecer melhor o outro para poder fazer uma entrega melhor. Antes, uma analista de sistema, alguém de TI ficava lá quietinho no seu habitat natural de trabalho, resolvendo e criando processos tecnológicos sem ligação com pessoas. Hoje é impossível isso, ele precisa, até para a sua saúde emocional, mas ele precisa entender como isso vai impactar realmente as pessoas que vão consumir aquele produto, né? Sim, até você cita o TI, né? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, gosto muito de citar o Harari. Harari colocou lá no Homo Sapiens, né? A gente está querendo uma geração de inúteis, porque não adianta você saber fazer alguma coisa que a gente chama do hard sells, quer dizer, você tem algumas competências para realizar determinadas atividades, mas você não tem os soft skills, que são as competências emocionais, de comportamento, que elas vão definir até onde você vai. Eu sei fazer aquilo, mas eu consigo ter regularidade, eu consigo ter disciplina, eu consigo administrar as minhas emoções nos momentos difíceis, que a gente chama de resiliência. Né? Como que pode um empresário no Brasil viver se ele não tiver resiliência? Ele não sobrevive, porque ele não dormiria... Nem fé, nem acreditar em Deus. Se ele não acreditar em Deus... Não adianta, né? Então... Se não tiver fé, se o empreendedor não tiver fé, não consegue sobreviver. Exato, e aí a resiliência é uma capacidade, né, que a gente fala do soft skills, é uma capacidade emocional que a gente consegue também treinar, né? Então o legal de fazer treinamentos como o que as empresas hoje em dia estão com esse olhar, é justamente para poder melhorar o desempenho. A gente está cada vez mais pegando nos detalhes. Todo mundo faz a mesma coisa. Você vai numa pizza, né? Vou comer uma pizza. Praticamente as pizzas são todas iguais, porque todo mundo já sabe o ingrediente, já sabe o forno que precisa e tal. Agora, na hora que você vai numa pizzaria, o atendimento, o acolhimento, a posição do dono ou não, a posição de um gerente ou não, o posicionamento da marca, super importante. Então, assim, parece que todas as pizzas são iguais, mas não são. Do ponto de vista do hard skills, todas as pizzas são iguais, porque é misturar os ingredientes, colocar no forno e tirar. Agora, o que vai definir uma pizza ser melhor do que a outra é soft skills. Então, são dois termos que eu queria, que ele realmente estava esperando uma pausa para passar para vocês. São dois termos que hoje se fala muito no meio empresarial, que é o soft skills e o hard skills. Fala a diferença, você já pincelou aí, mas fala realmente a diferença para chamar a atenção. O pessoal senta, escreve, você que tem empresa, presta atenção. O hard skills são características do saber fazer, são as habilidades. Então, por exemplo, um editor de imagens de uma emissora de televisão, ele tem que saber editar, então ele tem que saber utilizar o software que vai editar, ele tem que saber utilizar o equipamento. Então, numa montadora, aquele cara que está trabalhando, ou aqui no porto, aquele cara que está manobrando
contratando um core trainer, ele precisa saber manobrar aquele equipamento, ele tem que ter uma habilitação para isso, e isso a gente vai chamar de hard skills, ou seja, são competências do saber fazer uma determinada atividade. Agora, na hora que esse cara está conduzindo e ele vê uma pessoa atravessando na frente dele, de repente o emocional dele, para ele saber parar na hora certa, para ele poder conduzir aquela operação, ou para ele saber lidar com um colega de trabalho que atrasou para render o turno dele, isso são soft skills, que são as características comportamentais. No mundo empresarial, a gente pode ter um cara que é um ótimo dentista, e aí ele tem o hard skills perfeito para ser um ótimo dentista, mas ele não tem os soft skills para ser um bom empresário, dono de uma clínica, por exemplo. Então a gente vai ter ótimos veterinários, ótimos dentistas, ótimos, talvez, administradores, mas não tem, por exemplo, a parte comportamental, que é fundamental para que ele possa chegar até o final do livro. Resumindo grosseiramente, o que ele quis dizer é, não adianta só a técnica, você ser um excelente técnico naquilo que você aprendeu a fazer. Você precisa entender de pessoas, você precisa entender do ser humano. Não dá para ser uma coisa ou outra. Hoje as duas coisas são, não tem mais, ele é um bom profissional, mas ele não é um bom ser humano. Isso não existe. Não existe, e se ele não entende, se ele não tem empatia, não adianta. Tem até um conceito que é legal para reforçar isso, que é o CHA, né? O CHA é um acrônimo que é assim, conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta você ter conhecimento sobre algo e talvez até tenha habilidade sobre aquilo, mas se você não tiver atitude para poder fazer direito, para você poder se posicionar. Sim. Em relação àquilo. E posicionamento, branding, tem a ver com atitude. Não tem a ver com você saber fazer uma boa pizza. Tem a ver de você realmente falar assim, essa minha pizza vai ser a melhor pizza da cidade. Isso não tem a ver só com qualidade de produto. Hoje a gente vive a era da experiência. Que é isso que está ligado. Isso. Né? Nas suas imersões mesmo, agora você mudou também. Mudou não, acrescentou. Aí ele é dono da marca pessoal, que já tem o quê? Quase 20 anos, né? 17 anos. De imersões. A gente já treinou mais 100 mil pessoas, só, né? No Brasil todo. Mas hoje você está indo muito para esse caminho, esse viés das sensações, dos sentidos, das emoções, sim, né? Sim. A gente parte do princípio que se a pessoa não se enxergar, eu, por exemplo, posso estar vendo uma situação, mas não enxergando aquela situação. O empresário, por exemplo, muitas vezes acaba não conseguindo prosperar e ir adiante, porque ele não tem a percepção exata do que está acontecendo naquele momento. Ou seja, a visão de cenário é o sentido da visão, que é muito mais macro do que só estar ali vendo aquilo que está na tua frente. É enxergar o que está nas entrelinhas, e isso tem muito a ver com percepção. Agora, me corrija se eu estiver errado. Na minha percepção, você não consegue enxergar o outro se você não se enxergar. Se você não se autoconhecer. Sim. Porque quando você se autoconhece as coisas boas e ruins, e como você oscila nas suas emoções e sentimentos de acordo com situações, é impossível você enxergar o outro. Sim, até porque nós somos espelhos, né? Porque eu sempre falo isso. Muitas vezes a gente se camufla. Ou a gente é muito bonzinho com a gente mesmo. Ai, não, eu mereço. Ai, não, eu me permito. Eu não aguento mais essas palavras. Tem até Ai, não, eu... Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, né, sobre, a gente fala muito do Stephen Covey, dos 7 hábitos, que fala essa coisa de assim, a gente vê a qualidade, o defeito no outro. Então, assim, quando eu olho para os outros e vejo prosperidade, eu, por exemplo, olho para você e vejo você fazendo sucesso, eu penso assim, poxa, que legal que a gente está aqui juntos. Porque efetivamente o sucesso de quem está próximo de você reflete o teu sucesso. Sim. Se você andar só com pessoas fracassadas, sem você perceber, você está fracassando e nem percebe isso. A sua visão de mundo vira aquilo. Exato. Né? Então, do mesmo jeito que você não consegue ver as suas coisas ruins, e você é muito bonzinho com você e tapa isso, tem pessoas que veem só o contrário também. Só se criticam, porque só consegue ver o sucesso no outro e consegue ver a sua evolução, onde você foi resiliente, onde você se superou, onde você criou algo importante na vida do outro. Sim. Então, são as duas coisas. E no caso de visão, por exemplo, é fundamental para o mundo dos negócios. Por quê? Porque o empreendedor que não se enxergar, ele muitas vezes vai se compara, por exemplo, poxa, tem uma pessoa fazendo mais sucesso que eu, ele vai se olhar
de forma inferior e ele não vai olhar para suas qualidades. Sim. E assim, o que faz o negócio bombar são as qualidades, não os defeitos. Sim. E assim, defeito todos nós temos. Sim. Agora, se eu olhar para os meus defeitos todo dia, e aí eu vou ficar com a autoestima baixa, eu não vou conseguir, né, abrir um negócio. É aquela coisa do empreendedor que é medroso, ou seja, ele não tem um perfil para ser empreendedor porque ele tem medo de tudo. Por quê? Porque ele fica olhando o tempo inteiro à volta dele e acha que o mundo é muito grande para ele. E na verdade a gente tem que pensar assim, qual é a minha qualidade, qual é a qualidade do Ari, qual é a qualidade da Renata para a gente fazer acontecer. E aí faz a diferença, porque quando eu olho e enxergo as minhas qualidades, são elas que vão fazer eu prosperar. Agora, Ari, você tocou num ponto, falou perfil de empreendedor, que é uma coisa que eu me questiono também. Será que todo mundo tem perfil de empreendedor? Não. Não. Agora, se a gente vive num mundo, eu sempre achei isso também, mas hoje eu me questiono por quê? A gente vive num mundo que a gente vê que a CLT, lógico, não vai acabar, obviamente não, mas que hoje o mundo dos empresários, do empreendedor, ele está se sobrepondo à CLT. E quando a gente fala ser empreendedor, a gente já reforçou aqui várias vezes no Empreenda Mais, é ser empreendedor primeiro da sua vida. Então, você sendo empreendedor da sua vida, você trabalha para uma empresa sendo empreendedor lá dentro, porque senão não existiria nem mais É que muitas vezes a gente confunde quando a pessoa me pergunta assim, a Renata me perguntou, né, se todo mundo, por exemplo, nasceu empreendedor, sabe, como se tivesse vocação. E na verdade, empreendedorismo, inovação, pensamento crítico, são características até que a Harvard Business Review coloca como características empreendedoras, são características que a gente treina. Sim. Uma pessoa vai fazer um treinamento no Sebrae, lá no Empretec da vida, ele aprende os comportamentos empreendedores. Isso. E aí assim, comportamento se aprende, se modela? Claro que sim. Sim. Poxa, a neurociência fala, a coisa que mais a gente fala hoje em dia é neurônio espelho e neuroplasticidade. De modelar. Você conseguir né? modelar. Napoleão Hill, né? Se você pensa que você é bem sucedido, você será bem sucedido. Sim. Se você pensar que não vai dar certo, não vai dar certo. Você se comporta como aquela pessoa que você quer se tornar. Então ninguém nasce empreendedor, mas se aprende a ser empreendedor. Então se você estiver assistindo a gente falar, esse programa não é pra mim, eu não sou assim, eu não tenho essas características, desculpa, vai aprender. Para aprender. Porque dá para praticar, dá para treinar. Tem que, hoje não dá mais para você não ser empreendedor dentro do local que você trabalha. Isso. E para você ser empreendedor dentro do local que você trabalha, porque aí o empreendedor não precisa só ter um CNPJ, só abrir uma empresa. Se você não for empreendedor da sua vida, e aí vai o autoconhecimento, o autocontrole, a autoestima, isso. Características, né? Porque quando a gente fala em empresa, antes da empresa existe a pessoa por trás dela. Uma empresa não nasce sozinha. Sim. Então quando a gente fala, a empresa quebrou, não. A empresa não quebra, quem quebra é a pessoa. A gente viu aí hoje o que aconteceu com as americanas, porque Sim. se fala nisso muito, mas foi falha de gestão. Seja claro. por quais motivos quando foram. A gente traz para o universo lá dos sentidos, foi falta de visão. Alguém não enxergou. Alguém não enxergou isso. Né? Não vamos entrar em questões do porquê disso, mas não foi a Americanas, a empresa que quebrou. Foi por conta de má gestão. E é uma empresa não existe sem pessoas. Não a gente fica pensando, tem uma empresa que é totalmente automatizada, alguém está gerenciando esse software. É lógico. Né? Então até no e-commerce, fala, mas a empresa é totalmente automatizada, monetiza sozinha, um aplicativo. Tem gente lá por trás. Quando você fala assim, a Amazon vai demitir 10 mil pessoas. Mas como assim tem 10 mil pessoas na Amazon? Né? Tem muito mais. Por quê? Porque empresas, e aí os ativos, não importa qual é o perfil da empresa, o ativo de uma empresa é o seu recurso humano. Sim. Então assim, se você não investir na inteligência emocional desses caras, na primeira tempestade, todo mundo se abaixa, se coloca a cabeça lá embaixo do guarda-chuva e para. A empresa para. E aí, como a gente faz isso? Como nós que temos empresas, como que a gente pode trabalhar a nossa visão, impactar o nosso colaborador? E o mais difícil, porque quando você está nesse patamar de liderança, de ser o gestor, de ser o empreendedor, a pessoa que criou aquela empresa, ela criou através da sua visão, a visão dela. Uhum. Como que a gente faz, que para mim a maior dificuldade é a gestão de pessoas.
que os seus colaboradores que não têm a sua visão, não foi eles que viram. Como que eu coloco essa visão para eles? Aí é comunicação. Através do meu olhar. Comunicação, né? Assim, você tem que ter uma comunicação clara, o líder tem que ter uma comunicação clara. Na hora que eu tenho clareza na minha comunicação, e clareza na comunicação, às vezes as pessoas vão fazer curso de oratória comigo, eu vou fazer oratória para melhorar a comunicação. Comunicação é muito mais atitude do que a fala. Na comunicação, 7% da nossa comunicação são as palavras que a gente fala. 55% é expressão corporal e atitude. É como você se porta. Então, como que um líder quer que os seus colaboradores vistam a camisa, se eles não sabem qual camisa vestir, porque eles não sabem qual é a camisa que você vestiu? Sim. Então, assim, deixar claro o propósito. Eu, por exemplo, todos os dias acordo e vou realizar o meu propósito. Outra coisa que eu queria falar, não sei nem se a gente tem tempo, é a questão de vendas. Não existe você empreender sem vender. Não existe. Não existe, é. Não existe. Eu gosto muito do Thiago Nigro nesse sentido, né? O Joel também fala um pouco dessa coisa de performance, mas particularmente o Thiago é muito bacana nesse ponto, porque ele coloca o seguinte, né? A gente tem uma moeda dos dois lados. Quando você tá ligando para uma pessoa insistindo para vender, as pessoas falam, mas esse cara é chato, vendedor é chato. Só que quando você tem uma empresa que você precisa do vendedor, fala, já ligou, pô, já liguei 10 vezes, poxa, vai lá, insiste. Ou seja, a gente precisa de vendas, mas quando a gente tá na posição do comprador, a gente acha vendedor chato. Qual o limiar de ser o vendedor chato ou o vendedor que de repente aquele cliente não está num momento bom, aquele dia ele não quer ouvir ninguém, não é só você, ele não quer ouvir ninguém, e até o momento de você pegar, realmente, se você acredita no seu produto, se aquele produto cabe àquele cliente, qual é o limiar? Não existe vendedor chato, existe vendedor que não conhece canais de comunicação. Se eu estiver falando muito com uma pessoa que é visual, ela vai achar que você é chato. Ou seja, você tem que falar e explicar para quem é auditivo, quem tem uma predominância de canal auditivo. Quem é sinestésico precisa fazer test drive. Então, se eu ficar explicando muito para um comprador sinestésico como que é um carro, ele vai embora e não compra e fala, esse vendedor é muito chato. Agora, o cara que entende... Você faz ele sentir... Aí ele vai comprar. O sinestésico é isso. O sinestésico é pelo toque, é pelo sentir, pela energia. O visual o presencial para ele vai ser importante. Sim. E o auditivo manda um áudio, manda um e-mail. O visual prefere que escreva. Você tem que entender. Eu tenho um bom vendedor que ele vai te mandar uma imagem maravilhosa para você que é visual e ele não vai falar absolutamente nada, não vai mandar áudio, não vai escrever nada. O cara já compra aqui. E aí na hora ele fala, comprei. Eu vou numa concessionária, olho o carro e falo, eu quero comprar esse carro. Ou seja, você tem que saber mostrar, e para isso tem que ter uma boa iluminação, um bom espaço, ou seja, você está explorando os canais. Então, assim, a capacidade de um bom vendedor está na sua capacidade de comunicação. Por isso que eu considero que não existe vendedor chato, existe vendedor inadequado. Agora, na hora que eu começo a trabalhar esse canal de forma adequada, aí parece que fala assim, nossa, o que aconteceu? Desbloqueei, hoje eu estou num dia bom, estou vendendo. Por quê? Porque você pega um vendedor que fala demais, ele encontrou naquele dia vários clientes auditivos, ele vende pra caramba. Só que no dia seguinte ele pegou um monte de clientes visuais e ele fala, hoje está um dia terrível, eu não estou vendendo nada. Porque você não está mostrando, você está falando e aí você está trabalhando no canal errado. Simples assim. Então, não tem jeito. Aqui você viu, a gente pincelou algumas coisas. Eu podia ficar aqui falando várias vezes. É óbvio que ele vai voltar aqui para conversar com a gente. Mas estude, aprenda, busque ajuda, faça treinamentos, dê treinamentos. Não existe outra saída, não é? Isso aí. Se você realmente quer ser um bom empresário, você tem que se preparar, porque na faculdade você aprende odonto, você aprende medicina, tudo, mas você não aprende a ser empresário. Empresário você vai aprender no teu dia a dia. É exatamente isso. Adorei. Sempre, né? Obrigado. Sempre. Fã, né? Não precisa nem dizer, né? Eu sou fã. Sou fã teu. E no próximo bloco a gente vai falar de coisas deliciosas, lindas lá na de casa e também, para você que é empresário, a segurança para o seu colaborador. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. E eu converso agora com o Adriano, que é coordenador de vendas do Plano Empresarial da Ozan, do Grupo Ozan. A gente falou agora, hoje o programa todo está pensado no empresário, no empreendedor e nos seus colaboradores, que é isso que vocês fazem, né? É bem isso, Renata. Nós temos o Plano Empresarial que ele visa aí todas as empresas de todos os tamanhos e segmentos, né, independente aí do seu porte ou segmento, podemos atender, assim como as associações, instituições, sindicatos
eles estão dentro do nosso nicho de mercado. E aí como que faz? Por exemplo, eu sou empresária, eu quero colocar isso não só para minha família, mas eu quero estender para os meus colaboradores. É bem simples. Entrar em contato conosco pode ser através do site da Ozan, onde tem os nossos telefones de contato, e passamos a fazer uma visita aí para o empresário e explicar como que é esse plano de assistência, que eu considero uma proteção financeira, não só para o empresário, estender esse benefício também aí para o seu colaborador e os familiares. Você falou da palavra proteção financeira, e é isso mesmo, porque num momento que ninguém espera, pode acontecer algo, e aí a gente sabe de vários casos que detonam com a família, né, financeiramente, né? Com certeza. Acredito que os seus telespectadores devem ter passado aí por uma situação desse tipo, aí um ou mais, mas geralmente você tem que aí pedir ajuda para algum familiar, para algum parente ou algum colega, para poder complementar aí e arcar com esses custos. Então a Ozan, ela vem justamente auxiliar nesse momento de maior dor da família, no momento em que estamos aí realmente quebrantados por aquele óbito que veio acontecer, e aí toda a nossa estrutura, toda a nossa segurança, toda a nossa tradição, ela faz toda a diferença na hora de atender essa família enlutada com todo o processo, com muito carinho e respeito. Só quem tem Ozan sabe que como isso é verdade. Agora, a partir de quantas vidas eu posso colocar uma empresa pequena até uma empresa grande? A partir de quantas vidas? Hoje nós estamos atendendo todos os tamanhos de empresas e todos os segmentos. Tá? Estamos, claro, que mexendo em alguns produtos para atender algumas vidas, digamos assim, para microempresário individual. É algo que está no forno, não saiu ainda, mas a partir de 30 vidas eu acredito que já é um plano adequado para que consiga estender esse benefício no momento de maior dor. Que aí eu posso incluir a minha família e os colaboradores. E os colaboradores, pelo que eu estava entendendo, os colaboradores, eles é um benefício que a empresa dá, e se ele quiser estender isso aos seus familiares, vai descontado no Olerite, né? Vai de empresa para empresa. Nosso produto, ele pode ser bem personalizado para cada tipo de empresa, cada uma no seu porte, no seu poder aquisitivo. Algumas até estendem para todos os familiares, a esposa, de repente, os filhos, de maneira realmente gratuita. Outras até... O melhor jeito é realmente você chamar um consultor do Grupo Ozan para te atender, para explicar, e eles vão até vocês para realmente a gente entender que pode ter esse benefício. Hoje, a Ozan, no mês passado, eu ainda conversei com eles sobre o plano que eles incluíram de cremação, que é uma novidade. Então, assim como a Adriana falou, que dentro do plano empresarial, outras coisas também serão criadas. São coisas distintas, são produtos distintos, mas só para vocês entenderem que a Ozan está alerta e atenta a tudo que acontece e como pode melhor servir a população. Obrigada, viu, Adriana? Obrigado, eu agradeço você. A gente vai até a de casa, que tem novidades maravilhosas para vocês. Esse é uma das peças, esse carrinho que é o Coringa, é uma das peças. Agora tem uma poltrona, que é uma poltrona de rainha. Eu acho que eu mereço aquela poltrona. Eu também acho. Eu acho que eu mereço, eu vou lá sentar. Gente, aquela poltrona ela tava de 15 mil, ela tava 15 mil reais. Eles estão vendendo por 3.990 em 12 vezes. É legal a gente falar isso, porque realmente a de casa é um sonho de consumo das pessoas. Realmente é uma loja aqui em Santos que tem essa característica de ser um sonho de consumo das pessoas. Então isso é uma oportunidade de ser acessível, né, Paty? Sim, é o momento esperado e o melhor de tudo, pronta entrega. É pronta entrega. Eu vou sentar naquela cadeira, se eu acho que não vai ter essa cadeira pra vender. Gente, corre na frente dela! Na frente dela, acho que não vai dar. Eu acho que eu Deus, vou eu confio em vocês! Eu acho que eu vou levar essa cadeira. Eu vou dar uma semana a partir desse sábado. Se essa cadeira não for vendida, eu não vou resistir. Me chame no direct. Eu vou vir aqui e é isso, é pronta entrega. E você pode ter peças de designs que vão ficar de geração para geração. Eu tenho móveis na minha casa, tenho um estúdio mesmo, o sofá que eu uso pro nosso estúdio, ele tá comigo desde 2009. Nossa.
Nossa. E é Outra uma qualidade, né? qualidade. E Qualidade, essa versatilidade, eles são duas chés, ele pode montar. Isso em vários cantos aqui da de casa. De casa tem essa característica. Então, se você quer levar uma peça de design para sua casa com conforto, qualidade, durabilidade, agora é o momento, porque tá a tudo. De 40, tudo não, desculpa, algumas peças, de 40 a 80% de desconto. Eu vou lá sentar naquela cadeira. Se você quiser aproveitar, mesmo assim, eu quero encomendar, vamos aproveitar essas parcelas pode? também. Pode, a gente faz tudo. Então a cadeira pode ser de suas também.